Olá pessoal, meu nome é Janiele. O nosso seminário hoje será sobre noções de cromatografia gasosa e suas aplicações na análise química. Esse seminário faz parte do ciclo de seminários virtuais de química e eu trouxe para vocês algumas noções, uma parte teórica da técnica de cromatografia gasosa e suas principais aplicações na análise química. Eu busquei trazer mais essa parte teórica, uma parte mais básica mesmo sobre a técnica, já que não é possível que a gente consiga falar tudo sobre a cromatografia nesse tempo que nós temos disponível para o seminário de hoje. Então espero que vocês aprendam um pouco sobre a cromatografia, que é uma técnica bastante importante e de grande utilidade na parte de análise química. Eu deixo aqui para vocês o meu contato. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail. Fique à vontade, tá? E o nosso seminário, ele vai ter essa sequência. Trago para vocês uma introdução, conceituando o que é separação analítica, já que a cromatografia ela faz parte das técnicas de separação analítica. Então eu acho importante que a gente conceitue o que é. E eu adentro na parte de cromatografia de um modo geral, para poder falar sobre a cromatografia gasosa, que é uma das técnicas de cromatografia. E trago também algumas aplicações na análise química. Então, vamos falar um pouco agora de separação analítica e da sua importância. Então, muitas técnicas analíticas, elas raramente apresentam seletividade para uma única espécie química, principalmente quando você tem uma mistura complexa que você deseja analisar uma determinada substância. Por exemplo, se você pega uma amostra real, seja de alimento, ou por exemplo, uma amostra de água contaminada do rio, ali não vai ter apenas a sua espécie de interesse que você deseja determinar, vai ter outros interferentes. E utilizar uma técnica certa poderia sim muito otimizar o seu resultado. Por exemplo, você tem a sua amostra de água contaminada com determinado corante. Você quer quantificar aquele corante na amostra. E você vai e aplica, deseja utilizar a técnica de espectrofotometria de UV visível para determinar esse corante. Você faz uma varredura daquela sua amostra no espectrofotômetro, ele não vai lhe dar apenas o resultado baseado naquele corante. Ele vai varrer todas as substâncias que está presente naquela sua amostra. Então fica um pouco complicado você quantificar ou identificar espécies presentes naquela amostra. Então as técnicas de separação, elas são muito importantes por isso, porque além de separar os componentes presentes naquela amostra, ela vai conseguir lhe dar resultados mais precisos de acordo com a espécie de interesse. Então amostras reais, como mostrado aqui nesse slide, combustíveis, amostras de águas residuais contaminadas, amostras biológicas como o sangue, por exemplo, elas não têm apenas um componente químico, tem números. Então ficam difíceis a analisar esse tipo de amostra. Se você deseja determinar apenas uma substância, como analisar esse tipo de amostra por uma técnica comum? Então as técnicas de separação vai lhe dar essa vantagem. Então, a informação-chave para esse processo de separação analítica é que estas técnicas, elas geralmente permitem eliminar ou até mesmo reduzir esses interferentes, de forma que a sua informação analítica quantitativa sobre aquela mistura possa ser obtida. Isso otimiza o seu resultado, permite que o seu resultado seja mais confiável para aquela determinada substância. Então existem diversos tipos de métodos de separação.
dentre eles o método de separação mecânica, como por exemplo o método de precipitação, filtração, destilação, extração. São métodos que muitos de vocês já se depararam na vida acadêmica ou até mesmo no trabalho, na indústria ou em algum outro momento de vivência química. São métodos mais simples que empregam a diferença de uma propriedade frente a outra propriedade de um composto, como por exemplo a precipitação. Ela se baseia na diferença de solubilidade dos compostos formados. A destilação, diferença de volatilidade e assim por diante. Então a cromatografia é um método de separação também que baseia-se na diferença de velocidade de movimentação do soluto passando por uma fase estacionária, uma fase fixa, que nós vamos discutir mais adiante. A eletroforese também é uma técnica de separação muito boa e muito usual para a determinação de proteínas, já que ela consegue determinar a velocidade de migração de espécies que contêm carga quando você aplica um campo elétrico. Então eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre o histórico da cromatografia, como a técnica se desenvolveu. Em 1906, o pesquisador Sweet foi o pioneiro. Então esse pesquisador, nos seus estudos, principalmente com separação de misturas de pigmentos de vegetais em colunas recheadas com adsorventes sólidos e solventes variados. Então, inicialmente, ele fez uma descoberta quase que acidental. Nos seus estudos com esses pigmentos de plantas, o pesquisador Sweet observou que, quando ele filtrava a clorofila extraída das plantas, formava discos coloridos no papel filtro. Então o que ele pensou? Se forma discos de diferentes cores no papel filtro, é sinal que são diferentes substâncias que estão ali presentes. Porque se essas substâncias se aderem no papel filtro de forma diferente e com cores diferentes, são substâncias diferentes. Então ele fez testes, como está desenhado aqui no nosso slide, utilizando colunas. São esses tubos de vidros que nós utilizamos. Ele saturou as colunas, encheu as colunas com material adsorvente, recheou essa coluna com sólido, como por exemplo o carbonato de cálcio, fez a mistura de pigmento banhado em solvente orgânico, como éter de petróleo, e observou que essa mistura de pigmentos percorria esta coluna de forma diferente, formando traços de diferentes cores, e os pigmentos então eram separados. Então ele deu o nome de cromatografia. Chroma vem de cor e graph vem de escrever, da escrita grega. A separação das substâncias, o pesquisador Sweet disse que ocorre pela interação do sólido, da substância química, com esse sólido e com o solvente. Então o processo de separação ocorria a partir do momento que essas substâncias eram lavadas dentro desse tubo com o solvente orgânico. Se essas substâncias tinham uma interação diferente com o sólido que estava presente nesse tubo ou com o solvente que estava lavando, qual era a maior interação que eles tinham, e a partir daí eles iam ficando retidos nesses sólidos em tempos diferentes e com cores diferentes, já que eram substâncias diferentes. Então essa foi a observação do pioneiro que batizou a cromatografia, né? Então alguns termos é bom que a gente esclareça para vocês, que eu vou ficar tratando desses termos e a gente tem que conceituar. Fase estacionária. Fase estacionária é a fase que fica retida em uma coluna ou uma superfície plana. Como por exemplo nesse experimento que a gente acabou de mostrar, a fase estacionária, a fase fixa, seria esse sólido que fica dentro do tubo de vidro.
E a fase móvel é essa fase líquida, essa fase que transporta o seu soluto através dessa coluna. E essa fase móvel pode sim ser um gás, um líquido. É daí que vem o nome da própria cromatografia. Cromatografia gasosa ou cromatografia líquida. Então, as separações cromatográficas, elas existem dois tipos, pode ser planar ou em coluna. A planar, a fase estacionária ela é suportada em uma placa, ou uma placa, ou então nos poros de um papel, como foi feito lá inicialmente pelo pesquisador, que ele observou que a clorofila ficava aderida de forma diferente no papel filtro. E a fase móvel ela se movimenta pelo papel ou por essa placa por força de capilaridade ou pela gravidade. E na cromatografia em coluna, que é esse tubo de vidro, a fase estacionária é mantida dentro desse tubo. Pode ser de forma completamente preenchida ou apenas na parede do tubo. E a fase móvel é forçada a passar por dentro desse tubo. Essa fase móvel pode ser um líquido ou um gás. Aqui nessa figura explica melhor a planar, que é a cromatografia em papel, que creio que alguns de vocês já conheciam, e a cromatografia em coluna. O tubo preenchido com essa fase estacionária, a fase móvel vai passando e separando a sua amostra, os componentes da amostra. Então, o que é cromatografia? Nessa figura eu fiz para tentar explicar melhor para vocês o que é basicamente a cromatografia. Baseado no que eu já falei, tentando resumir. A cromatografia, nós temos que a sua amostra adentra esse tubo estreito, que pode ter a sua fase estacionária totalmente preenchendo esse tubo ou apenas revestindo as paredes desse tubo. E a fase móvel, que também podemos chamar de eluente, vai adentrando o tubo, que nós chamamos de coluna cromatográfica, e vai transportando, lavando os componentes da sua amostra através dessa coluna. Lembrando que os componentes da sua amostra vai interagindo de forma diferente com sua fase móvel e com a sua fase estacionária. É esse o princípio da cromatografia. É a velocidade de migração desses componentes a partir da sua interação com essa fase móvel e com essa fase estacionária. Então, conceituando de forma mais bonitinha, né? É a técnica na qual os componentes de uma mistura são separadas nas diferenças de velocidade com qual são transportados através da fase estacionária fixa por uma fase móvel, que pode ser um líquido ou um gás, como mostra aqui na figura. A mistura de componentes adentra a coluna, a fase móvel entra, vai arrastando os componentes e eles são separados. Então, como pode ser apresentado o resultado de uma cromatografia? O resultado nós chamamos de cromatograma. É um gráfico da resposta do detector, que no eixo Y, pelo tempo que nós chamamos também de tempo de retenção. Esse tempo de retenção é o tempo desde a injeção da sua amostra na coluna cromatográfica, ou seja, a partir do momento que você bota a sua amostra até o momento que ele é eluído, que ocorre o processo de eluição, transportado pela coluna. Então, como temos aqui o componente A e B, eles vão sendo separados através da coluna cromatográfica e eles saem em tempos diferentes, porque eles vão ter interações diferentes entre a fase estacionária e a fase móvel. Mas como nós podemos interpretar um cromatograma? Como eu falei, vai haver diferença de velocidade nessa migração dos componentes químicos através da coluna cromatográfica. Esse é o princípio da cromatografia. Mas se eu expresso esse resultado aqui para vocês e eu pergunto qual desses componentes interage mais com a fase móvel ou qual interage mais com a fase estacionária, nós podemos ver que esse primeiro componente que sai
aqui em torno de 50 segundos, desculpa, é o eixo X, está em segundos. Ele é um componente não retido, ou seja, ele permaneceu mais tempo na fase móvel do que interagindo com a fase estacionária. O componente A, ele saiu primeiro do que o componente B. Esse componente A foi o que teve tempo de retenção menor do que o componente B, que o componente B saiu em 600 segundos. Então, essa é a expressão, é o modelo de um cromatograma, que é o resultado de um processo de cromatografia, de separação dos componentes. Então, a cromatografia ela pode também ser classificada de acordo com o tipo de fase móvel, que ela pode ser líquida ou gasosa, que são os mais usuais. Que, como eu já falei, essa fase móvel, esse componente que vai adentrando a coluna, lavando, transportando os seus componentes, a sua amostra, ela pode ser um líquido ou um gás. Se for um líquido, nós chamamos de cromatografia líquida. Se for um gás, chamamos de cromatografia gasosa. Então, o que seria essa eluição que eu já venho falando na cromatografia? Eluição é um processo na qual os solutos são lavados. É o próprio processo de transporte dos seus componentes através da coluna. A fase móvel adentra a coluna e vai lavando, transportando o soluto através da fase estacionária pelo movimento da fase móvel. E esse eluente é o próprio solvente empregado para transportar esses componentes. São termos simples, mas que é bom a gente conceituar. Então, alguns fatores eles influenciam nessa velocidade de migração dos componentes através da coluna cromatográfica. Mas são fatores que, se a gente for discutir um a um, levaria muito tempo. Então, constante de distribuição é um fator que a gente tem que analisar. Se aquele soluto ele se distribui melhor na fase móvel ou na fase estacionária, através da sua propriedade química. Tempo de retenção. O tempo de retenção ele é um tempo fixo para cada componente, desde que você mantenha as condições operacionais, ou seja, aquele composto vai ter sempre o mesmo tempo de retenção, desde que você utilize os mesmos parâmetros de operação daquele equipamento. Razão volumétrica, vazão linear, fator de retenção, fator de sensibilidade, tudo isso são fatores que influenciam no processo de velocidade de migração, mas que são termos mais complexos de serem discutidos assim de formas mais rápida, mais corrida. Então, nós podemos medir qualitativamente a eficiência de separação em processo cromatográfico. É o que nós chamamos de altura dos pratos e número de pratos teóricos. Mas o que são esses pratos? Pratos é uma terminologia, é apenas um termo histórico que não tem nenhum fundamento físico, não vai ser um prato. Pratos são separação em estágios discretos, são separações que ocorrem na própria coluna cromatográfica. É apenas um termo, gente. Não tem assim um motivo. E esse número de pratos, essa eficiência de separação, pode ser determinada por uma simples equação matemática, determinada a partir do seu cromatograma. Então, a equação é essa, n igual a 16, sobre o tempo de retenção e a base do pico ao quadrado. Então, isso tudo você pode determinar pelo próprio gráfico. A base do pico é esse W. E o tempo de retenção também pelo gráfico. Então, são fatores que você mesmo pode determinar pelo seu cromatograma. Então, esse número de pratos teóricos é facilmente determinado e ele vai dar a eficiência do processo de separação.
Então, o que é importante saber? A altura do prato é o comprimento da coluna necessário para que o soluto atinja o seu equilíbrio entre a fase móvel e a fase estacionária. E quanto menor for essa largura da banda, ou seja aqui, quanto menor for esse W, menor será a altura do prato, que nós dizemos, e assim teremos uma melhor separação dos componentes. Ou seja, quando um cromatograma tiver aqueles picos mais finos, melhor vai ser. Picos muito largos não é o ideal. Então, existem também alguns tipos de cromatografia baseados no tipo de interação. Por exemplo, por adsorção, por partição, por exclusão molecular e por afinidade. Por adsorção, a fase estacionária ela vai adsorver o soluto. O seu soluto ele vai ficar dissolvido na superfície da fase estacionária. Por partição, vai haver um equilíbrio entre o seu soluto, vai ter um equilíbrio com a fase líquida que está naquela fase estacionária com a superfície da coluna. Por exclusão molecular, aquela fase estacionária ela vai ter, vamos dizer que poros que só captura determinados tamanhos de soluto, de moléculas. Por troca iônica, determinadas cargas podem ser trocadas. Por afinidade, um tipo de molécula, um tipo de mistura, elas são mais seletivas para determinados tipos de substâncias. Então são tipos de cromatografias mais específicas, tá? O mais comum mesmo é por partição, que a gente mais utiliza. É uma coluna tubular, né, o tubo, preenchido com a fase estacionária nas paredes, a fase móvel vai passando e o seu soluto vai se distribuindo na fase móvel e na fase estacionária. É a mais comum que nós temos. Então vamos falar agora sobre cromatografia gasosa. Um fundamento histórico sobre a técnica é que a separação ela é baseada na separação de substâncias que podem ser volatilizadas, a distribuição das substâncias da amostra entre a fase estacionária e a fase móvel gasosa, lembrando que a fase móvel é gasosa, por isso o nome da técnica. O uso de um detector adequado torna possível a quantificação da substância. Então, na saída da coluna cromatográfica, você tendo um detector apropriado, você pode quantificar aqueles componentes. Então, em 1941, os pesquisadores Martin e Sindh, eles propuseram os fundamentos da cromatografia gasosa, e James e Martin, em 1952, fizeram o desenvolvimento da técnica em si. Então, quais são as características da cromatografia gasosa? A cromatografia gasosa, ela tem a vantagem de ser de alta resolução. Ela pode analisar muitos componentes de uma determinada amostra. Amostras altamente complexas, elas conseguem analisar facilmente. Milhares, centenas de componentes numa amostra, ela consegue detectar e separar esses componentes. Ela tem alta sensibilidade, ou seja, na ordem de 10 a menos 12 gramas de amostra, quantidade mínima, ela consegue ser sensível. Você pode utilizar pequenas quantidades de amostras, não requer grandes quantidades. Pode ser utilizado uma análise quantitativa, mesmo com baixas quantidades de amostras. E o que é importante que a gente saiba é que você só pode analisar por cromatografia gasosa substâncias voláteis e que sejam termicamente estáveis. Então, as substâncias elas precisam ser volatilizáveis e termicamente estáveis. Você não pode analisar por cromatografia gasosa uma substância que, ao ser exposta a uma alta temperatura, ela se degrade, se decomponha, se transforma em outra coisa. Então, ela requer também um preparo de amostra, esse tipo de análise, já que você não pode, por exemplo, pegar uma amostra sólida de uma rocha, por exemplo, e já querer lançar dentro de um cromatógrafo.
ela vai querer um preparo de amostra. Você vai ter que fazer uma extração, uma abertura de amostra, transformar em um líquido, né, para poder você analisar aqueles componentes. Uma amostra aquosa, você não vai poder injetar uma amostra aquosa no cromatógrafo gasoso. Dependendo da polaridade daquela sua fase estacionária que vai estar revestindo a sua coluna, você não pode injetar a amostra aquosa devido à polaridade da água. As moléculas de água vão ficar aderidas ali naquela fase estacionária. É uma técnica de custo elevado. Ela requer um conhecimento teórico. Então, não é uma técnica que você diga, eu vou ali fazer uma análise hoje, sem conhecer nada teórico sobre a técnica, sem nunca ter trabalhado. Então, é muita coisa que a gente precisa discutir sobre esse tipo de análise e que requer muito estudo mesmo. Então, os destaques que nós temos que trazer para esse tipo de técnica, técnica de cromatografia gasosa. É uma das técnicas de análise de maior uso, é utilizada para separação e quantificação de diversos produtos, pode também ser usada como técnica de identificação e quantificação, principalmente quando a gente acopla ela a um detector universal, como por exemplo o espectrômetro de massas. No final da coluna cromatográfica, quando o processo de eluição ocorre, você pode fazer um acoplamento a um detector que vai quantificar aqueles componentes que estão saindo. Então, recapitulando, que amostras podem ser analisadas por cromatografia gasosa? Misturas de constituintes que sejam termicamente estáveis e que possam ser volatilizáveis, que sejam voláteis. E esses constituintes devem ter pontos de ebulição de até 300 graus Celsius, já que essa é a temperatura mais usual nos equipamentos que a gente trabalha. O estado físico das amostras pode ser líquido, gases ou sólidos. Aí você também pergunta, mas como eu posso analisar o sólido em um cromatógrafo? Vai ter que ter um preparo de amostra, você vai transformar aquele sólido em, por exemplo, um líquido, fazer uma extração com solvente. Todo um processo de preparo ali. Então, como ocorre esse processo de separação no cromatógrafo a gás? Nesse fluxogramazinho que eu fiz, resume, mas vai ter uma figura mais adiante que a gente descreve um pouco melhor. Então, inicialmente uma corrente gasosa, ela vai passar pela coluna cromatográfica, a amostra vai ser vaporizada e introduzida no gás de arraste. A amostra vai ser arrastada através da coluna. Vocês podem ver que é o mesmo processo que eu já descrevi lá na abordagem geral de cromatografia. Vai ocorrer a separação das substâncias do componente daquela amostra. Vai atingir o detector na saída da coluna. Vai ter um sinal analítico. Vai produzir aquele cromatograma para vocês verem o resultado. Então aqui nós temos o desenho desse tudo que eu acabei de falar. Nós vamos ter um gás de arraste, um cilindro de gás, né, um regulador de fluxo, tudo bonitinho. Aí nós temos todo o cromatógrafo aqui. O que seria esse cromatógrafo? Um forninho com o sistema de injeção. Aqui ocorre o processo de injeção da amostra. Esse forno aqui fica aquecido, que é para ocorrer a volatilização da amostra. Quando você injetou a amostra é volatilizada. O gás de arraste leva a amostra por dentro da coluna cromatográfica. O processo de eluição ocorre. Os componentes são separados. Lembrando que a coluna também fica dentro de um forno, né? Fica aquecido, todo esse sistema é aquecido para evitar que ocorra condensação da amostra. Tudo bem aquecidinho. Ocorre a separação dos componentes, atinge o detector, ocorre a formação do cromatograma e você vai poder tratar os seus dados. Lembrando que a fase móvel é um gás, na cromatografia gasosa, e a fase estacionária pode ser um líquido não volátil,
mas também pode ser um sólido se você for utilizar a cromatografia por adsorção, que eu falei um pouco anteriormente. Mas você pode me dizer um líquido como fase estacionária? Sim, um líquido ele fica retido entre um suporte que é impregnado nas paredes da coluna, mas é um líquido não volátil, não é um líquido qualquer, é um líquido que aguente as temperaturas que vão ser empregadas naquele sistema cromatográfico. Então eu trouxe aqui para vocês o equipamento, inclusive a gente tem um equipamento desse aqui no Instituto de Química da UFRN, e dentro desse equipamento tem esse mesmo sistema. É difícil imaginar que isso está aqui dentro, mas é bem simples. Como eu falei, é um forno para o sistema de injeção da amostra. O gás de arraste carrega a amostra para dentro da coluna que está aqui. A coluna também está dentro de um forninho. Ocorre o processo de separação da amostra. A amostra atinge, os componentes separados atingem o detector e forma-se o cromatograma. Aqui está o cromatógrafo. E aqui do lado vocês podem observar que tem um detector. E esse detector, nesse caso, é o espectrômetro de massas. Então é isso que a gente fala quando está uma técnica acoplada, é uma técnica junta. Então na saída da coluna cromatográfica a gente faz uma conexão para o detector escolhido. E a gente chama de sistema. Nesse caso, sistema de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Sistema CGEM. Então, sobre a coluna, a gente vai falar um pouquinho agora. A coluna ela é o coração do sistema cromatográfico. É nela que vai ocorrer todo o processo de separação dos componentes. Então, existe a coluna capilar, que está aqui mostrada no slide, e a coluna recheada ou empacotada, que vocês podem ver a diferença delas duas. A coluna capilar, ela vai ter só esse revestimentozinho da fase estacionária nas paredes dela. Tá vendo? Um pequeno filme e dentro oca. Então ela vai permitir um maior tamanho. Essa coluna capilar ela pode atingir 3, 5 metros aqui enroladinha. Já a coluna recheada ou empacotada, ela é toda saturadazinha, toda preenchida com a fase estacionária, e ela vai ter várias limitações, dentre elas o tamanho. Você não vai poder utilizar uma coluna de maior tamanho, já que ela vai ter essa limitação de flexibilidade, né? Como você pode ver, ela é bem mais robusta do que a coluna capilar. A coluna capilar, ela é muito fininha, da finura de um fio de cabelo, cerca de 0,5 milímetros. E aqui nesse desenho você pode ver alguns tipos da coluna cromatográfica. Então o tubo oco, com diâmetro interno de até 0,5 milímetros, como eu falei, as paredes revestidas com a fase estacionária e a fase estacionária líquida nas paredes da coluna. E esse é o tipo de coluna mais utilizada, que é a coluna capilar. Então, as fases estacionárias mais comuns para a cromatografia gasosa, essa tabela ela representa bem, porque nela você pode consultar a estrutura da fase estacionária e sua polaridade. Lembrando que um fator importante que todo mundo sabe desde o ensino médio: semelhante dissolve semelhante. Não é essa frase que todo mundo conhece? Então, se o seu analito, a sua substância, tem mais afinidade por substâncias polares, ela vai interagir mais com uma fase estacionária polar. Se ela é mais apolar, ela vai interagir mais com uma fase estacionária apolar. Então daí você pode modular aquele processo de interação.
Não é interessante que elas tenham uma polaridade muito próxima, que faça com que o seu soluto fique altamente retido ali no seu sistema cromatográfico muito tempo. Assim, a sua corrida cromatográfica vai durar dias. E aquele soluto, aqueles componentes não vão sair nunca dali. Então, essa tabela resume os tipos mais utilizados. Geralmente são compostos de silício, e a polaridade dele, principalmente isso aqui, ó. Nessa coluna vocês podem ver a faixa de trabalho que você pode utilizar no forno lá onde fica a coluna para cada tipo de fase estacionária. E principalmente a polaridade de alguns solutos. Você pode não saber alguns dados sobre os seus componentes, mas se você sabe que ali na sua amostra tem grupos hidrocarbonetos, aromáticos, sulfetos, éster, então você vai poder ter uma noção do que você está tratando ali na questão de polaridade e da possível interação com a fase estacionária ou não. Então a temperatura também pode ser programada. Então, para garantir a volatilização, a vaporização da amostra e evitar a decomposição, controlar bem a temperatura de injeção, isso é muito importante. Temperatura do forno tem que estar legal para garantir o menor tempo de análise possível, e que ela não pode ser muito alta para garantir uma boa separação dos componentes. E a temperatura do detector, aqui na saída do detector, tem que ser boa o suficiente para evitar a condensação da sua amostra. O gás de arraste, na cromatografia gasosa, tem a função de levar as moléculas da amostra do ponto de injeção até o seu detector. É ele que vai carregar. Então ele tem que ser inerte, tanto com a amostra, tanto com a fase estacionária. Tem que ter um baixo custo e tem que ser adequado ao seu detector. O hélio é o mais utilizado para a maioria dos detectores. Então, esse gás escolhido depende também do seu detector. E o que mais vai ter uma separação mais rápida, o melhor, o mais ideal, é o hidrogênio. Mas ele tem um problema de inflamabilidade. Então, o hélio ele é o mais utilizado, é o mais seguro. Nesse slide aqui, nós vemos que o processo de separação é muito melhor com o hidrogênio. Você pode ver que a separação desses dois picos ficou perfeita com o hidrogênio, não é? Já com o hélio é boa também, muito boa. Mas o hidrogênio tem esse problema de inflamabilidade, então ele é muito pouco utilizado. O mais utilizado é o gás hélio mesmo. Todos os gases de alta pureza, né? Utilizar o gás de mais alta pureza possível, tanto para não contaminar a amostra como o sistema cromatográfico, e ter muito cuidado com vazamentos de gás. O processo de injeção de amostra também é um processo muito importante. A quantidade de amostra não deve ultrapassar a capacidade da coluna. A coluna capilar é muito fininha, não pode injetar ali, além da capacidade que ela aguenta. O aquecimento tem que estar adequado. Geralmente utiliza seringas de vidro para fazer esse processo de injeção, que pode ser tanto manual quanto automatizado. E lembrando principalmente que essa temperatura de injeção ela deve ser suficientemente elevada para que vaporize a amostra, mas não deve causar decomposição da sua amostra. Por isso tem que garantir que os seus componentes não se decomponham naquela temperatura que você está escolhendo. E lembrando que a coluna capilar ela requer muito menos amostra do que a coluna empacotada. A coluna capilar, por ter aquela capacidade interna bem menor, ela aguenta muito menos amostra do que a empacotada, essa recheada aqui. O que é bem melhor na capilar, do que você gastar muito mais amostra para fazer a mesma análise, não é? Então, detectores. O que são os detectores? São dispositivos que examinam o material que vai sendo eluído, que vai saindo da coluna cromatográfica, que não sejam o seu gás de arraste, claro.
Então, os detectores têm que ter alta sensibilidade, vai até 10 a menos 15 gramas de soluto, estabilidade, reprodutibilidade, temperatura até pelo menos 400 graus Celsius, curto tempo de resposta e uma facilidade de operação. Então, os detectores podem ser universais, aqueles sensíveis a todo tipo de amostra, como por exemplo o espectrômetro de massas. Pode ser alguns mais seletivos para determinadas substâncias e alguns específicos detectam apenas substâncias com determinados grupos funcionais, como por exemplo os detectores que detectam apenas compostos halogenados. Existem esses tipos de detectores. Então, o mais utilizado é o espectrômetro de massas, porque ele é ajustável a qualquer espécie e vai até o limite de detecção dele de 0,25 a 100 picogramas, que é 10 a menos 12 gramas. Então, eu vou falar só rapidamente sobre espectrometria de massas. Ele é um dos detectores mais poderosos para a cromatografia gasosa. Ele mede a razão massa-carga dos íons que são produzidos. Então, ele é um poderoso aliado para a cromatografia gasosa. Então, como ele funciona? Logo na entrada do espectrômetro de massas, vai ter uma fonte de ionização, tudo sobre um sistema a vácuo. Vai ter o analisador e um detector de íons. E, por fim, um sistema de análise desses dados. Eu não vou adentrar muito na espectrometria de massas, nosso tempo já está estourando. Então, o espectro de massas vai dar justamente esses fragmentos dos íons. Então, mostrando aqui o sistema GCMS. Na saída da coluna cromatográfica, nós temos o espectrômetro de massas, nosso detector, que captura todas as substâncias que vão sendo eluídas. Então, como selecionar o método no cromatógrafo gasoso? O objetivo, você vai ter que analisar o objetivo da análise, como preparar aquela amostra, o detector, a coluna, a injeção, todos aqueles parâmetros que eu relatei inicialmente. O que você vai querer? Você vai querer qualificar ou só quantificar aquela amostra? O preparo da amostra, né? Analisar se aquela amostra vai precisar sofrer um processo de extração. É uma amostra sólida, por exemplo. O detector, você conhece algo sobre aquela sua amostra? Se não conhece, podemos utilizar um detector universal, como o espectrômetro de massas. Vamos utilizar uma coluna capilar, que é a melhor. Vamos definir os parâmetros operacionais. O ideal é consultar a literatura científica, se você conhece a sua amostra. Ou então apenas, se você não conhece, realizar testes, que isso requer um conhecimento teórico da técnica e todos os procedimentos que envolvem a cromatografia. Então, agora eu vou falar de algumas aplicações da cromatografia gasosa. Aqui é um trabalho que eu publiquei recentemente de análise de fármaco em amostra aquosa, utilizando cromatografia gasosa. Olha esse cromatograma, que limpo. Como tratar apenas de uma única espécie química, é a amostra aquosa de um fármaco, então o cromatograma espera-se que tenha apenas um componente. No caso, o meu cromatograma vem apenas um pico referente à minha molécula. E o espectro de massas confirma a presença da molécula do meu fármaco. Ele é o meu detector, confirmando a existência da molécula que eu estou estudando. Aqui eu trouxe amostras reais, para vocês observarem comigo. Desculpem as imagens, mas eu quis muito trazer esses cromatogramas para vocês, mas como eu não tinha o livro em arquivo PDF, eu tive que tirar por foto. Então, desculpa a imagem, mas creio que dá para vocês verem o que eu quero mostrar. Então, amostra de pesticida e aminoácido. Vejam que cromatograma bem complicado.
Isso indica que são vários componentes químicos que estão sendo separados pela técnica de cromatografia gasosa. Então são muitos componentes, 14 componentes nessa amostra de pesticida. Então os picos bem finos, como eu falei, quanto mais fino melhor, indica uma separação cromatográfica bem legal. Essa amostra de aminoácidos, 19 componentes foram separados, amostras bastante complexas. Amostras de aromas, olha só, amostra de eucaliptol, carvona, mentol, timol, ácido benzólico, muitos componentes nesse tipo de amostra. Essa amostra de sulfurados, o cromatograma poderia ter sido melhor, os picos estão bem alargados, mas os componentes foram separados de forma adequada, dá para ver. Amostra de vinho, essas amostras de vinho também bastante compostos foram separados. Olha, o que eu quero que vocês observem é que é uma técnica poderosíssima. Você tem amostras reais, amostras com inúmeras substâncias e ela consegue identificar um por um. Amostra de cerveja. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A cromatografia com certeza é uma ferramenta versátil e poderosa para separar espécies químicas e semelhantes. Além disso, ela pode ser empregada para identificar qualitativamente e quantitativamente espécies separadas. Então, com certeza, acabamos de conhecer a mais poderosa técnica analítica para identificar e quantificar espécies. Eu agradeço a todos vocês por terem assistido até o final. Espero que eu tenha contribuído para que vocês tenham conhecido um pouquinho sobre a cromatografia. Desculpe ter passado um pouco do tempo, mas é isso. Obrigada a atenção de todos e bons estudos.